Capítulo 1019, Fora de Hora 1. Tente escapar e nós o mataremos primeiro e então será a sua vez. Temos muitos reforços esperando por você à frente. Dê-nos Plória Ernas e talvez você viva. O Guru disse enquanto sufocava seu prisioneiro. Que quantidade de besteira! Plória zombou, forçando sua voz através do aperto que quase a impediu de respirar. Você não quer matar nenhum de nós. Que tipo de acordo você tem com Deiros? Como você sabe sobre isso? O Guru ficou tão pasmo que deixou escapar a verdade. Oh, por favor, eu não sou estúpida. Os mortos-vivos de 2 dias atrás atacaram para matar e tinham aliados, enquanto você age sozinho e desperdiça seu tempo conversando. Você claramente pertence a um grupo diferente. Só Velandeiro seria tão louco para colocar tudo o que ele tem em risco e mobilizar um bando de vermes imortais só para colocar as mãos em uma mulher de 21 anos. A propósito, sou Plória, idiota, ela disse. Obrigado, isso vai tornar tudo mais fácil. Você está certo sobre quase tudo. Ele não nos enviou para capturá-los, mas para matar vocês 3. Uma criança em troca de uma criança. Mais juros, o Guru disse imitando a voz de Velan. Plória amaldiçoou sua ingenuidade, desejando que o Guru estivesse mentindo sobre o reforço para que suas irmãs conseguissem escapar. Sua traqueia começou a deformar com o aumento da pressão e seus pulmões queimaram. Objeção. Uma voz irritante chamou a atenção de todos para o canto norte do túnel enquanto seu dono piscava atrás do Guru e cortava seus 2 braços ao mesmo tempo com o que parecia ser 2 foices de uma mão. Eu chamei-a pequena. Eu não vou deixar meses de trabalho duro serem perdidos por causa de alguns idiotas canibais. Moroukeri, ex-arqueiro da região de Essar e pretendente de Kila sem ela saber, não mudou muito desde o momento em que se separaram. Ele era um homem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,8 metros de altura, cabelos pretos e olhos castanhos escuros. Seu cabelo antes despenteado agora estava bem penteado e sua barba crescera em cavanhaque. Morouk não ligava muito para as aparências, mas não queria parecer um vagabundo ao encontrar Kila novamente. De acordo com seu empregador, a falta de higiene pessoal era um problema para a maioria das mulheres. Você novamente? Kila disse sem saber se ficava aliviada ou preocupada com sua chegada. Você sentiu minha falta, baby? Como os braços do Guru haviam se transformado em cinzas, mas seu dono ainda estava vivo, Morouk apunhalou seu peito e cabeça com as foices, inundando-os com magia negra. A dor torceu o rosto do morto-vivo e então não havia mais nada para torcer. Plória respirou fundo para superar a dor cegante de seus ferimentos e chamou Reaver de volta para sua mão esquerda, o único braço que ela ainda podia mover depois que o Guru deslocou seu braço dominante. No momento em que Morouk apareceu, os Ghouls retomaram o ataque. Restavam alguns deles e seu perfeito trabalho de equipe deu-lhes a vantagem. Plória estava meio morta, Fria estava exalando fumaça e, de tal distância, Kila era inútil. Um Ghoul enfrentou Morouk, mantendo-o ocupado graças ao seu próprio estilo de empunhar as 2 mãos e aos martelos de batalha de uma mão que travavam as foices no lugar. Outro disparou contra Plória para matá-lo, enquanto os outros miraram em Kila, o elo mais fraco, e o último pediu reforços. Código vermelho. Repito, código vermelho. O morto-vivo gritou dentro de seu amuleto de comunicação. Entre seu braço ferido e quase sendo estrangulado, Plória tinha perdido seu foco e com ele todos os feitiços que ela tinha em mãos. Com Morouk muito ocupado para protegê-la, ela não tinha chance de vitória contra um Ghoul. Eu preciso ganhar tempo. Eu ainda devo ter mana suficiente para ativar a armadura do Skinwalker algumas vezes e usar a primeira magia. Ela pensou enquanto o morto-vivo circulava ao redor dela tão rápido que seus olhos o viram apenas como um borrão. Plória girou como um peão, tentando seguir os movimentos do inimigo. O Ghoul usou sua espada curta para desviar Reaver enquanto a outra lâmina investe-a em seu cérebro. Plória cerrou os dentes, erguendo a mão direita e lançando uma saraivada de feitiços das trevas. O Ghoul recebeu os golpes com um sorriso confiante e continuou seu ataque.
Seus anéis mágicos há muito estavam vazios, e com seu corpo tão quebrado quanto seu braço, Glória era semelhante a um rato encurralado tentando sua última mordida. Ou assim ele pensou até que sua mão direita desviou-a dele e os feitiços de escuridão que ela conjurou destruíram seu coração. Ao contrário dos falsos magos, um verdadeiro mago sempre pode transformar os primeiros feitiços mágicos em sua versão mais poderosa. Ao estimular seu núcleo de mana, um despertado era capaz de atualizar seus feitiços para o nível 3 se necessário. A única desvantagem era que custava muita mana porque os feitiços de nível baixo não eram feitos para conter tal destreza e precisavam ser estabilizados. Moroku não tinha tempo a perder e os homens mortos não contavam histórias. Ele usou o Gol como uma cobertura enquanto ele se transformava em seu olho tirânico e ativava o olho roxo em sua testa. O pequeno pilar de escuridão destruiu sua cabeça, deixando-a cega e surda por tempo suficiente para Moroku matá-la rapidamente. O ex-Ranger não era um homem normal, mas a descendência de um humano e de uma besta imperador conhecida como o Olho Tirânico ou Tirano. Quando atingiu a maioridade, ele abandonou sua natureza humana, assim como sua própria mãe o abandonou. Graças à ajuda de seu pai, não demorou muito para aprender como mudar de forma com a magia da luz. Ao contrário das bestas mágicas, no entanto, a aparência humana que ele assumiu não foi idealizada, mas uma cópia exata do corpo com o qual nasceu. Ele se transformou de volta em sua forma humana para não assustar Killa e piscou para salvar. Como você pode ser tão lenta, criança? Uma voz irritada disse. Foi profundo e forte, e quando nos túneis como um grito de guerra, embora a voz fosse apenas um sussurro. Os mortos-vivos que já estavam na frente das duas irmãs Etnas tentaram impedir seu avanço, mas nem mesmo seus reflexos foram suficientes. Uma figura gigantesca empurrou os dois humanos para o lado e balançou sua lâmina, cortando os mortos-vivos como grama. Mesmo ser cortado ao meio não era um problema para um Gou, a menos que a ferida fosse inundada com a magia do caos, é claro. O morto-vivo restante estava fora do alcance da lâmina, então o recém-chegado desencadeou uma saraivada de balas do caos de nível 1 que o perfurou com buracos, embora ele já tivesse começado a se fundir com a rocha para escapar. Apenas Glória testemunhou o massacre, porque suas irmãs foram incapazes de desviar o olhar de seu salvador. A criatura tinha 2,74 metros de altura, cabeça de touro, parte superior do corpo de um homem corpulento e parte inferior semelhante à de um touro, mas capaz de se mover sobre duas pernas. As irmãs Etnas nunca tinham visto uma arma como aquela que ele empunhava na mão direita. Parecia uma grande espada, mas em vez de um punho, tinha uma manopla integrada como uma proteção de mão. O desenho da pata era estranho para eles tanto quanto as runas roxas e os cristais de mana que decoravam o comprimento total da arma. Capítulo 1020, Fora de Hora 2. Para tornar as coisas mais assustadoras, o corpo da criatura continuava se transformando do que parecia ser carne e sangue em sombras vivas, mas seus olhos eram negros como breu em vez de vermelhos. Fosse o que fosse, a criatura não era uma besta imperador nem um morto-vivo. Sinto muito pela minha aparência feia, mas posso garantir que não quero fazer mal a você. Ainda estou me acostumando com esta minha nova forma. Meu nome é Inandi e fui enviado para resgatá-los. A pata emitiu um som crepitante que fez a abominação Eldritch amaldiçoar. Nandi havia perdido o controle da energia do caos que percorria seu corpo, que agora devorava sua valiosa arma e o forçava a atirá-la antes que fosse tarde demais. O fato de ainda estarem vivos assegurou Killa e Fria de sua sinceridade. Eles rapidamente agradeceram e correram para curar sua irmã. Glória tinha feridas tão profundas que havia uma poça de sangue a seus pés. No entanto, quando Killa terminou de cantar seu feitiço de diagnóstico, revelou que o corpo de Glória estava em forma como um violino. Killa encontrou apenas ferimentos leves que mal sangravam e até mesmo a vitalidade de Glória era maior do que a dela. Como você fez isso? Achei que você tivesse se ferido gravemente, Killa perguntou. Eu não sei, Glória respondeu. Num momento meu corpo parecia que estava desmoronando e no próximo eu estava cheio de energia novamente.
Não me pergunte como eu matei aquele Goa'uld, porque eu não tenho ideia. Assim que as matrizes de Aquila confirmaram a ela que não havia mais uma ameaça para suas vidas, era hora de algumas respostas. O que você está fazendo aqui e por que demorou tanto para nos ajudar? Aquila perguntou a Morok, quem estava realmente esperando por um romance induzido pela adrenalina em vez de um interrogatório. Não sou um perseguidor, só estava fazendo meu trabalho. Ele colocou a mão sobre o coração como se estivesse chegando. Tentei entrar em contato com você várias vezes depois de Kula, mas o pessoal da sua casa sempre me impedia, dizendo que você não quer convidados. Aquila acenou com a cabeça para ele continuar. Até agora, ele estava dizendo a verdade. Ela instruiu a academia e a equipe do Ernas para garantir que ninguém fora de sua lista de contatos a incomodasse. Então, depois da coisa do julgamento de sangue, sua mãe me procurou e me ofereceu um emprego. Ela me prometeu que se eu mantivesse sua irmã segura, ela iria apresentá-la a mim novamente e nós sairíamos em um encontro. Morok disse enquanto apontava para Plória. Ela fez o quê? Aquila teria gostado de recusar a ideia de que sua própria mãe a tivesse vendido para seguir uma agenda. No entanto, era exatamente o que ela sabia que Girne faria. Depois de se aposentar do exército, Morok recebeu seu título de barão com suas terras anexadas, muita riqueza e responsabilidades. Claro, levou apenas alguns meses para ficar entediado até a morte, abandonar as terras e responsabilidades e voltar a trabalhar como mercenário. Depois de ler seu currículo, Girne soube que era o homem perfeito para o trabalho. Morok era poderoso, capaz de viver na selva por longos períodos de tempo sozinho e, acima de tudo, era dispensável. Sua vida não valia nada no esquema das coisas e sua paixão pela filha o tornava facilmente explorável. Eu sei. Eu teria preferido protegê-la para que pudéssemos nos conhecer com o tempo, mas Lady Ernas foi inflexível em suas instruções. Quanto a eu estar atrasado, você tem alguma ideia de quantos daqueles idiotas estavam te seguindo? Mesmo com a ajuda de Nandin, demorei um pouco para me livrar deles e esperar o momento certo para intervir. Um movimento errado e eles teriam matado sua irmã. Graças aos deuses, ela é facilmente confundida com o homem e os Goa'ulds falharam perceber que eles já receberam o prêmio até que seja tarde demais. Morok disse. Isso tem mais uma pergunta. Por que você nos ajudou? Plória apertou o estômago, sentindo como se fosse explodir a qualquer momento. Não quero ser ingrato, mas reconheço uma abominação quando vejo uma, e sua espécie não é renomada por ser amigável. Eu não sou uma abominação, ou pelo menos não sou mais. Eu sou um híbrido monstro abominação não tão diferente do homem cujo cheiro vocês todos carregam. Nadia apontou para o colar de Plória e para todos os presentes de Lip que eles usavam. Um híbrido? Fria ecoou enquanto olhava para o anel mágico de nível 4 que Lip tinha dado a ela em seu aniversário. Ao contrário dos anéis normais, ele pode armazenar 2 feitiços diferentes. Ela o valorizava muito e até mesmo o manteve em segredo de Orion, que de outra forma iria importuná-la pela oportunidade de estudá-lo. De repente, as memórias sobre sua aventura em Zatia, quando Lita assumiu uma forma demoníaca para personificar o pai de todos, assumiram um significado completamente diferente. Fria tinha visto o protetor mudar para uma forma híbrida e sabia que os descendentes de 2 raças diferentes nasceriam híbridos. Normalmente, eu não acreditaria em nenhum touro vindo de um touro, mas isso explicaria muita coisa. Porque Lita é tão forte, porque ele cura tão rápido e, mais importante, porque minhas irmãs não me falaram sobre isso. Ela pensou. Quanto a um motivo de estar aqui, não sou diferente do homem desbocado. Ajudei você porque fui incumbido de fazê-lo, disse Nandi. Mamãe também faz acordos com abominações. As 3 mulheres disseram em uníssono, imaginando que tipo de monstro sua mãe poderia ser para incutir lealdade até mesmo em criaturas tão perigosas. Pelos deuses, não. Fui enviado em seu resgate por uma amiga comum. Ela fará as explicações, já que não tenho ideia de quais são seus motivos. Agora me siga se quiser viver. Você não tem muito tempo. O Minotauro caminhou em direção ao corredor cheio de luz, deixando os outros para trás.
O que você quer dizer com ela não tem muito tempo sobrando? Kila examinou Glória novamente, mas ela não conseguiu encontrar nada de errado com ela. No entanto, a expressão de dor de sua irmã contrastava fortemente com os resultados de seus feitiços de diagnóstico. Ela não tem tempo suficiente para uma explicação. É melhor você se mover, ele respondeu sem ao menos se virar, emitindo um gemido de prazer no momento em que se aqueceu na luz dos cristais de mana novamente. Antes de se tornar uma abominação, ele tinha sido um minotauro, a evolução da besta imperador de um Tyr, besta mágica do tipo touro. O mestre fundiu algumas de suas partes com uma tribo de ogros, dando à luz um híbrido que podia se comunicar com gemas de mana como a raça caída. O que há de errado comigo? Glória precisava de pura força de vontade apenas para não gritar de dor. Nenhuma das feridas ou doenças que ela sofreu no passado era comparável com o que ela estava experimentando. Mesmo o veneno de Balcor empalideceu em comparação. Fria também tentou e não conseguiu diagnosticá-la, o que deixou as irmãs desesperadas. Sem ofensa, mas eu não sei que você e minha irmã precisam de ajuda. Fria tirou seu amuleto de comunicação de seu item de armazenamento, apenas para descobrir que não funcionava. Então, ela se afastou das veias de cristal o suficiente para lançar um portal levando de volta à superfície, mas seu feitiço falhou. Eu disse a você. Você pode me seguir ou morrer. Não estará em minhas mãos, mas você morrerá mesmo assim. Nunca é educado fazer seu anfitrião esperar, o Minotauro disse. Continua no próximo vídeo.